Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Te louvamos pelo dom da vida. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, o Senhor tem nos sustentado. Nós dizemos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, entra nesta casa, Senhor. Vai abençoando, vai curando, vai restaurando, vai colocando paz, vai colocando alegria. Deus, e tudo que não provém de Ti, Pai, caia por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que este domingo seja um dia maravilhoso, um dia diferenciado, Pai, com expectativas de coisas boas. A Tua palavra diz que nós temos que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, diz o Senhor através do apóstolo Paulo. E nós queremos encher a nossa mente de coisas boas, Pai. Isso é fé, não é positivismo, é fé. Deus querido, sê conosco, Pai. Sê conosco e neste momento de aprendizado, Senhor Deus, neste momento que nós iremos esclarecer alguma coisa, Pai, coisas a mais aí para os Teus filhinhos, Senhor, que realmente venha ser o Espírito Santo que venha orientar, dirigir para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nos abençoe nesse rápido estudo, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Eu não sei se você está com a Bíblia aí. Era bom ficar com a Bíblia com um papel, uma caneta, para vocês, alguns textos, né, que a gente vai citar aqui. Talvez nós não iremos ler, mas você pode ler na sua casa aí depois. Tá bom? Dá um pulinho lá, pega aí uma caneta, um papel, tá? Deus abençoe vocês que estão chegando. O Isaac, Deus abençoe, Isaac. Deus abençoe grandemente, Isaac, você e a sua família. Eu sei que Deus vai acrescentar algo na sua vida. Para você que já está com a Bíblia, vai procurando aí o texto em Lucas. É uma parábola que o próprio Cristo, ele conta, né? Uma parábola, Jesus falando. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lucas capítulo 16, versículo 39 ao versículo 31. É a parábola que talvez você já ouviu falar bastante, né? Mas nós vamos comentar alguma coisa sobre essa parábola. É a parábola do rico e do Lázaro. Então o Senhor Jesus, o próprio Cristo, conta algo que não é real, mas para explicar uma verdade. Então, parábola era isso, ele é um exemplo que ele dá. Porque aqui vai falar do pai Abraão, que na visão o rico viu o pai Abraão. Então, você vai falar, pô, mas que coisa é essa? Mas isso aqui é uma parábola que ele está contando para ensinar verdades espirituais. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 16, versículo 31 a seguir. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá passar.
E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés, aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que dos mortos ressuscite. Aí está a parábola que a gente conhece bastante. E tem um outro versículo, um outro capítulo, que eu quero deixar, um capítulo, um versículo, Hebreus 9, 27. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então, guarde esse texto, isso aí, desde a minha conversão, eu grifei esse texto. Hebreus 9, 27. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Então o homem não tem várias vidas. Tá? Mas vamos começar aqui no nosso estudo. Primeiro, vamos perguntar aqui, por que existe a morte? Por quê? Por que Deus permitiu a morte? Na verdade, a morte não era para existir. Não era. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não era para o homem ficar morrendo igual nós vemos, quantas perdas nós temos. Então o que aconteceu? A morte entrou no mundo e atingiu o ser humano através do pecado. Nós conhecemos essa história. Foi lá no início. O pecado da desobediência, ela gera morte. Por isso que o pior inimigo do homem é o pecado. Por que o pecado é tão terrível? Porque o pecado leva o homem à morte. Então, meus queridos, não existia morte. Essa palavra não existia. Porque não seria um Deus todo-poderoso, um Deus nosso, que conhece todas as coisas. Esse Deus criar um homem mortal, um homem tão frágeis, homens frágeis como nós somos. Então a morte aconteceu porque o homem desobedeceu a Deus. Entrou através do pecado do ser humano. Se você olhar em Gênesis capítulo 2, talvez nós não vamos ler aqui, mas olha, deixa marcado aí, Gênesis 2, versículo 16 e 17. Aí você vê o que aconteceu com o primeiro casal, que deu de mão beijada a chave do paraíso para o inimigo das nossas almas. E a partir de então, começou a morrer as pessoas. Logo depois que o primeiro casal foi expulso do paraíso, já houve a primeira morte, o primeiro assassinato. Caim matou Abel. E aí começou muitas mortes. E o homem passou a ter conflitos internos, tristezas, angústias, ódio e tantas outras coisas. Essas angústias, essas coisas que nós sentimos hoje, vêm por conta do homem caído. Então ele vai morrendo aos poucos, emocionalmente, e até que vai à morte física. De qualquer forma, a morte física não é a pior morte. A morte física não é a pior morte. A morte física é quando o espírito do homem sai do corpo. Agora, a pior morte é a morte eterna, quando o espírito do homem separa para sempre do Deus eterno. Essa é a morte eterna. Então a morte física não é tão horrível como as pessoas pensam. Inclusive o Senhor diz que preciosa é a vista dele a morte dos seus santos. Então aqueles que são salvos, é ótimo, aqueles que dormiram em Cristo. Então, queridos, a morte não foi criada por Deus, não estava nos planos de Deus, embora ele sabia que isso iria acontecer, porque o plano salvífico foi antes da fundação do mundo. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas não era para acontecer. Aí ele colocou um dispositivo, que é Jesus, né? Mas nós vamos parar por aí, depois a gente dá sequência, é só a introdução. E o que pensam as pessoas hoje? O que pensam as pessoas sobre a morte e principalmente o estágio intermediário, esse estado intermediário? O que é o estado intermediário que nós aprendemos? O estado intermediário é de quando a pessoa
falece, de quando ela morre, até o arrebatamento da igreja. Aonde eles ficam? Para onde eles vão? Então tem esse estado intermediário que a gente vai tentar abordar. Vamos lá. Então, o que o povo pensa, em relação à morte, assim que morre? Tem pessoas que pensam que após a morte acabou, não existe mais nada, acabou. Ele vai partir como um animalzinho, que só tem alma, não tem espírito, e ali ele acabou mesmo. Mas isso é um pensamento que existe. Mas você já pensou se isso fosse real? Que graça, que sentido teria a vida? Até por questão de lógica. E a Bíblia não mostra que morreu, acabou, e nós vamos aprender isso. Mas tem gente que fala, não, quando morreu, acabou, vai sepultar e acabou, não existe mais. Seria pensar, é um pensamento muito pequeno, muito medíocre. Inclusive a Bíblia diz que aqueles que creem só para as coisas dessa terra, só para esse tempo, é um dos mais miseráveis dos homens. Nós estamos na terra, mas com a visão celestial. Então depois que partiu, depois que deixou esse corpo, ele não deixou de existir. Não deixou de existir. Ele continua existindo em uma outra dimensão que nós vamos falar daqui a pouco. Então ele não desaparece, porque dá a impressão assim, não importa o que ele fez, se fez boas obras, se ele não se comportou bem, ou viveu dissolutamente, não importa, acabou, acabou. Eu creio que seria, esse não é, faz parte do caráter, dos atributos desse Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que ama, um Deus que criou pessoas e colocou como a coroa da criação. Isso não faz parte dele. Então, essa história de que morreu, acabou, não existe. Tá bom? Vai gravando aí. Outra coisa que as pessoas pensam. Então, primeiro, vamos aqui. Primeiro, algumas pessoas pensam que morreu, acabou. Não existe mais nada. Tá? Então, mas a Bíblia já descarta isso aí. Isso não é verdade. Depois a gente vai ver. Outros pensam o seguinte, que a pessoa quando morre, ela reencarna. Ela vem em outro corpo e ela vai surgir de novo. Então, essa é uma doutrina do Evangelho de Allan Kardec, kardecista. Nós respeitamos essas linhas de pensamentos, mas não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico para uma pessoa reencarnar. E qual é a diferença de ressurreição e da reencarnação? A reencarnação, segundo essa doutrina, segundo as pessoas que acreditam nisso, eles voltam em outro corpo. Inclusive em algumas doutrinas deles, ramificações dessa doutrina, acredita que eles encarnam até em animais. Por exemplo, na Índia, eles dizem que você não pode assustar uma vaca que está nas ruas da cidade, porque de repente você era aquela vaca, ou uma rã, um sapo, os bichinhos, os ratos não podem mexer. Eles acham que reencarna tem outros animais. E o kardecismo, ele é mais para que reencarna em outras pessoas. Morreu, reencarna num bebezinho que nasce. Então isso é reencarnação que não tem um apoio bíblico de forma nenhuma. Se você conhece a Bíblia, essa doutrina de que a pessoa reencarna não tem embasamento bíblico. Não tem. Então, meus queridos, vamos ver bem isso aí. E qual é a diferença de reencarnação, que a pessoa, segundo a doutrina kardecista, nasce em outro corpo, em outra pessoa, morre um velhinho aqui, nasce uma criança ali, então, que nasce em outro corpo? Qual é a diferença da ressurreição? É bem diferente. A ressurreição que o cristianismo, a ressurreição que nós cremos, o que nós cremos é que volta no mesmo corpo. Haja vista, houve algumas ressurreições. Lázaro morreu, foi sepultado, já estava cheirando mal, o Senhor Jesus chegou, realizou um grande milagre e ele saiu com o mesmo corpo. Então, e outros, Dorcas e tantas outras pessoas. Então, nós não cremos nessa doutrina. Nós vamos ver que depois as pessoas nós teremos o nosso corpo transformado.
num abrir e piscar de olhos. Os nossos corpos transformados, sem essa limitação. Você não vai estar limitado à lei da gravidade. Você vai atravessar uma parede assim sem abrir porta. Foi assim que fez Jesus quando ele ressuscitou. Ele apresentou aos discípulos. Os discípulos estavam todos assustados porque haviam matado o mestre na cruz, mas ele ressuscitou e eles estavam trancados. O Senhor entrou, apareceu na sala onde eles estavam e diz: a paz seja convosco. Não precisou abrir porta, não precisou abrir nada. Então, um corpo transformado. Então, nós não cremos na reencarnação. Assim que morre, reencarna. Não cremos. Nós estamos falando de vida após a morte, estado intermediário, de quando morre até o arrebatamento da igreja. Que aí é um outro capítulo, é uma outra coisa. Então, algumas pessoas acreditam que morreu, acabou, não existe mais nada. Misericórdia. Aí não compensa viver mesmo, aí não tem sentido viver, acaba. Porque se você imaginasse que um Deus Santo te trouxe você a esse mundo, você não pediu, trouxe para cá. Eu sempre digo isso, a pessoa nasce e não sabe nada, é uma folha em branco. Tem que aprender nas escolas, tem que aprender com as pessoas, aprender em sociedade, com a convivência. Cresce, depois que ela sabe alguma coisinha, e na verdade quando ela pensa que sabe, ela vai descobrir que ela não sabe nada. E conquista algumas coisas depois de formado, depois de 30 anos de profissão, ela começa a adoecer e morre. Isso seria a vida? Eu não creio, não acredito nessa vida. E depois morre? Não. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é só um espaço de tempo. É como um vestibular nos preparando para nós irmos para o lado de lá, para um outro lugar que é bem melhor. Então nós estamos falando sobre a vida nesse período intermediário, da morte até o arrebatamento da igreja. Então nós não cremos que morreu, acabou, nós não cremos na reencarnação e nós não cremos também na possibilidade, depois que uma pessoa morre, de comunicar-se, os vivos se comunicarem com os mortos. Você viu a parábola que nós lemos do Lázaro, do rico e do Lázaro? Você viu que ele queria mandar um aviso. O rico morreu e ele estava em tormento. Ele diz: avisa lá para os meus parentes, avisa. E nessa parábola o Senhor dizia, através do pai Abraão, foi impossível você ir para lá ou alguém que está lá vir para cá. É impossível quem está em tormento no Hades ter comunicação com quem está no paraíso ou quem está na terra, que no caso eram os irmãos daquele homem rico. Eles estavam tão atormentados que ele disse: dá um recado para os meus irmãos, tenho 5 irmãos, dá um recado. Então nós não cremos nessa comunicação. E tem outros textos, é porque a gente está dando uma palavra simples, mas tem outros textos profundos, como o nosso tempo é curto. Então nós não cremos na possibilidade da comunicação dos vivos com os mortos. Isto é impossível. Eles não voltam. E repito, sempre eu quero repetir o que está escrito em Hebreus 9, 27. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele não volta de forma alguma. Pastor, quem que volta, pastor? A gente que trabalha nessa área de libertação, quem que volta? Espíritos malignos. Ele é um papagaio, ele imita, ele aparece, ele sabe o que aconteceu na vida da pessoa, ele conta o nome, ele conta segredos, a família fala, mas é ele mesmo, ele contou que tinha uma carteira escondida lá no fundo, no porão da casa, só ele que sabia, mas é isso mesmo. Eles abaixam, eles se manifestam, mas vai orar para você ver se não manifesta espírito maligno. E aí ele acaba persuadindo as pessoas, alguém morre, e de repente a pessoa fala, eu queria conversar com meu filho, ele morreu de acidente, e agora eu queria conversar. Alguém fala, vamos ali, e você vai conversar com teu filho, e ele vai falar coisa que tem sentido. Aí você fica ali, presa, vai desenvolver alguma coisa, e fazer pacto com aqueles espíritos. Então as pessoas, elas pensam isso. Segundo, mediante a Bíblia, não é opinião minha, mas segundo a Bíblia, não existe, as pessoas estão enganadas. Infelizmente, as pessoas estão enganadas. Então, não pode haver comunicação dos vivos com os mortos. Não precisa acender vela de forma alguma, porque o próprio Cristo, quem tem Cristo, a própria palavra,
Ele já tem a luz da vida nele. Não precisa acender uma vela depois que morre. Não precisa rezar para uma pessoa que morreu. Não, ela conquista a sua vida eterna, uma vida melhor e longa e eterna, quando ela aceita Jesus Cristo. Não adianta acender vela, não adianta fazer promessa depois que morreu, não adianta. Então nós não cremos nessas coisas. Então nós não cremos que morreu, acabou, não cremos nisso, nós não cremos na reencarnação, nós não cremos na comunicação dos mortos, o morto e o vivo se comunicar, nós não cremos. Haja vista que Jesus morreu e ressuscitou. Olha, mas aqui Jesus ressuscitou. E ele conhece muito bem o lado de lá. Jesus experimentou a morte, ele venceu a morte. E ele voltou, dando o brado de vitória. Por isso que a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Sem Cristo era morte, mas ele entrou na morte. Ele venceu a morte, ele triunfou e nos oferece a vida eterna. Por isso que em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, viverá para sempre, para sempre. Então Jesus, ele venceu a morte, e Jesus saiu da sepultura com o mesmo corpo. Jesus saiu da sepultura, ele morreu e voltou à vida. Com o mesmo corpo, ele teve fome, ele reconheceu os discípulos. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou na terra por 40 dias. Ele ainda foi no lago de Genezaré, comeu um churrasco, assaram um peixe, e ele restituiu a fé novamente de Pedro, do apóstolo Pedro. Então Jesus, depois de morte, ele voltou. Então a ressurreição é isso. Ele voltou no mesmo corpo. Eu acho interessante que o Augusto Cury, ele fala que Jesus, ele estremeceu a medicina da época. Porque a medicina da época, ela podia oferecer algum alento, alguma coisa a mais, enquanto as pessoas estiverem vivas. Está viva, a medicina faz alguma coisa. Mas Jesus, ele veio fazendo algo extraordinário, que nem Hipócrates, o pai da medicina, nem Hipócrates, ele pensou num negócio desse. Jesus veio falando além da medicina. O discurso de Jesus é: se morrer, eu tenho um jeito, eu tenho um remédio. Se morrer, eu tenho a ressurreição. A medicina, a ciência, não entende isso. Mas Jesus, por isso que tem um hino que diz que Jesus vai além da medicina, abalou a medicina naquela época. Na Grécia, Mesopotâmia, ali era o berço, né? Ali nasciam os feras, além dos filósofos, médicos, né? O próprio Hipócrates. Então eram os caras, mas ele ajudava as pessoas nessa vida. Mas Jesus veio falando além disso, além da medicina. Gente, então o nosso Jesus, ele é um exemplo muito forte que após a morte, a ressurreição. Isso são exemplos para nós. Por isso que Jesus Cristo diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, como diz nas Escrituras, uma fonte jorrará de água viva para a eternidade. Então, queridos, é muito interessante nós termos essa consciência. Por que nós vamos na igreja? Às vezes as pessoas vão por motivações aparentemente erradas, mas Deus não condena também. Igual aquela mulher de fluxo de sangue, ela foi para a igreja, ela foi procurar Jesus porque ela tinha um fluxo e a medicina não deu certo, não deu jeito, mas ela foi. E Jesus a curou e ela passou a seguir Jesus. A gente faz isso. Mas na verdade, depois que a gente chega e começa a servir a Jesus, ele nos oferece vida eterna. Ele oferece vida eterna. Aí nós não queremos largar Jesus mais. Então a gente não vai à igreja para receber uma bênção, para que Deus cura uma úlcera, para que Deus cura uma dor de cabeça, uma depressão. Isso ele faz também. Mas o que nos motiva a ficar dentro de uma igreja adorando, levantando as mãos e dizendo santo, é o que ele nos oferece, que oferece vida eterna. Algum outro Deus, com D minúsculo, oferece uma vida eterna? Não tem. O hinduísmo, o islamismo, tem uns que oferecem um céu, e quando a pessoa chega lá, o céu deles é 40 virgens esperando os homens. O que é isso? Aqueles que morrem, ataques suicidas, eles acham que o céu deles lá é aparecer 40 virgens para eles.
Uma coisa de louco, o nosso Deus quer compartilhar o céu conosco depois que nós partirmos daqui. Vamos prosseguir aqui, porque eu não tenho muito tempo aqui. Então Jesus, ele foi e voltou. Quem morre não está sozinho. Com certeza não está sozinho. Se nós lermos no texto, se você olhar no texto que nós lemos, Lucas 16, versículo 22, a Bíblia diz que quando aquele mendigo morreu, os anjos vieram e recolheram. Os anjos apareceram. Então tem um trabalho dos anjos. E depois ele vai para um lugar de descanso. Aqui no Antigo Testamento é chamado paraíso. No Antigo Testamento é chamado paraíso. E para onde o rico foi é o Hades, que subentende-se inferno, um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de prantos. Então quem tem a Deus, quem seguiu a Jesus, foi imediatamente para um paraíso. Nós não cremos também no sono após a morte. Tem uma religião que crê. Você vê que pode diferir um pouco algumas correntes teológicas, tem alguns pensamentos diferentes, mas a maioria nós, principalmente pentecostais, e também não estamos longe muito dos calvinistas também não, porque nós somos de origem, saímos deles. Nós somos arminianos, saímos deles, mas nós cremos. Então, querido, nós cremos nessa vida eterna que o Senhor nos oferece. Uma vida abençoada, uma vida diferenciada. O que acontece quando o homem ele vai para este lugar, o lugar de descanso? Ele fica consciente. As pessoas às vezes pensam, no sono da morte nós não cremos, porque nós vemos aqui, e além de outros textos, esse texto que nós lemos sobre a parábola, vai dizer que ele foi levado lá para o seio de Abraão, e ali ele via coisa, ele conseguia ver coisa, o rico conseguia ver coisa, ele conseguia sentir. O que ele fala? Ele fala assim, pai Abraão, ele conseguiu ver. O rico vê Lázaro, reconhece Abraão, sente sede. O rico dizia, estou com sede. Pede, tenha misericórdia de mim. Lembra dos meus parentes que estão lá. Ele fazia menção dos parentes que ficaram dos 5. Então, depois da morte, ele reconhece. De qualquer forma, nós não cremos que quem vai para o céu fica lembrando dos parentes que ficaram, viu? Isso aqui é porque ele estava no Hades. Aqui ele não estava no céu, não. Ele estava no Hades. Tanto é que o pobre, o Lázaro, ele não teve reclamação nenhuma. O Lázaro vivia em uma outra dimensão. Então ele não estava, esse rico aqui, ele estava nessa angústia. Ele dizia, fala para o Lázaro vir aqui, molha o dedo dele e coloca embaixo da minha língua porque eu estou queimando. Então olha o lugar que aquele rico estava. Não é por ele ser rico, é porque ele tinha tudo, isso que a Bíblia quer dizer. Ele tinha tudo, mas ele não tinha a presença de Deus. O pobre não é porque ele era pobre, mas ele tinha a presença de Deus. Então pode um pobre ser rico lá nos céus e um rico aqui na terra não ser nada nos céus. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O status, cresceu, ficou reconhecido mundialmente e no final perdeu a alma. Não adianta. Então nós cremos que esse lugar que nós vamos logo após a partida é um lugar de descanso. Não é o novo céus e a nova terra ainda. Esse povo que morreu, dormiu em Cristo agora. Quando Jesus arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 ou segundo? 4, 17, 16 e 17. Ele fala que o Senhor vai aparecer nas nuvens. E vai dar um brado, vai soar a trombeta de Deus. E os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eles irão subir. E o apóstolo Paulo diz, depois nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados com ele a encontrar nos ares. Então, 2 Tessalonicenses 4, 17. Dá uma conferidinha se é 2 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses. Eu acho que é 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
A partir do versículo 3 do capítulo 4, ele começa a falar: não seja ignorante acerca daqueles que dormem no Senhor, porque o Senhor tornará a trazê-lo. Anuncia essa palavra, fala, conforta as pessoas, que eles virão novamente no arrebatamento da igreja. Então, primeiro os mortos que dormirem em Cristo subirão. Depois os vivos terão os corpos transformados e serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Essa primeira volta de Jesus agora, que daqui uns dias eu creio que vai acontecer, porque tudo está indicando isso. Essa primeira volta, ele vai parar nas nuvens, ele não desce na terra. Nas nuvens, vai aparecer nas nuvens, o brado da trombeta soará, e aí nós teremos corpos transformados, porque já pensou você que tem medo de altura? Como é que você vai? Então, mas corpos transformados, você não vai ter medo, que legal, né? E nós seremos arrebatados. É isso que nos segura. Não é porque Deus me curou, não é porque melhorou o meu emocional, não. Aí seria maldito o homem que espera no Senhor Jesus só para as coisas dessa terra. Não, por isso tem gente que desvia, porque não entende essas coisas. Por que um crente vai para a igreja e desvia? Porque ele queria só as coisas da terra. Ele queria ser reconhecido, ele queria abraço, ele queria beijinho, ele queria ter um grupo ali de apoio, porque para aliviar seus complexos de inferioridade. Qualquer coisinha ele sai da igreja, ele briga com todo mundo, não entendeu nada. Nós estamos com Cristo, na vida ou na morte estamos com Cristo. E nós ressuscitaremos, como diz a palavra. Ressuscitaremos. Mas antes disso, nesse estado intermediário, nós não cremos, volto a repetir, no sono da alma. Morreu, dormiu. E aí, no arrebatamento da igreja, ele desperta como se você estivesse dormido bem dormido mesmo, a noite inteira. E aí acorda e fala: mas quanto tempo passou? Você dormiu 15 horas? Meu Deus! Alguns creem assim, nós não cremos. Nós cremos que imediatamente. Tem o texto aqui do ladrão lá na cruz. Como foi o ladrão lá na cruz? Olha só, Lucas 23, 43. O ladrão disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o paraíso, esse lugar onde a pessoa, quando parte, imediatamente sobe, esse paraíso, assim que a pessoa partiu, faleceu, o espírito saiu do corpo, ele vai para esse paraíso. Um lugar de descanso, um lugar gostoso. Volto a falar, não é ainda o novo céu e a nova terra. Aí depois, porque aí no caso, o corpo ficou no cemitério, o corpo a terra comeu. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que o mar, a terra, vai dar conta desse corpo. Vai ter que devolver partícula por partícula, célula por célula. E aí o Senhor vai transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Então semeia um corpo mortal, diz o apóstolo Paulo, e vai ressurgir um corpo glorificado, imortal, sem medo, sem angústia. Então é algo muito interessante. Não existe uma segunda oportunidade. O texto nós lemos, essa parábola que o Senhor Jesus contou, Lucas 16, 26. Ele disse: olha, não pode, falou para o rico, você não pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. Quem está no Hades não tem como sair de lá e ir para o paraíso, não tem. E quem já está no paraíso não tem como ir para o Hades, não tem mais. Então não existe uma segunda chance. O que eu quero dizer com isso? Não existe purgatório. Aonde tem na Bíblia purgatório? Tipo assim, acho que você já ouviu falar, eu não digo doutrina, mas de uma palavra herética, que falam sobre purgatório. A pessoa morre e ele vai ser purgado. Existe uma peneira, que é tipo uma repescagem, que a pessoa aqui fez tudo errado. E aí ele morreu e o pessoal fica acendendo vela e fazendo as coisas. Ele vai passar por um período chamado purgatório, tipo de uma repescagem. E aí ele tem chance de ser salvo e pode ir tranquilo. Não é, a Bíblia não diz isso. Se fosse assim, não precisava pregar, não precisava fazer nada. Morre, depois o Senhor dá um jeito, dá uma espremida nele lá para cima e aí acerta tudo. Não existe purgatório. Não tem esse texto bíblico. Não existe esse texto bíblico.
Eu já li a Bíblia 29 vezes, capa a capa, estou terminando a 29ª vez agora. Não existe purgatório. Tá? Então, não adianta, morreu, assim que morreu, vai para o purgatório. Não existe. Tá bom, meus queridos? Fica atento a isso aí também. Não existe purgatório. Quem está no paraíso não sai. E quem está no Hades ou inferno não sai. Tá bom? Quem está nesse paraíso é um lugar de regozijo, é um lugar de alegria, é um lugar de gozo. E quem não está no paraíso, está ao contrário do paraíso, que eu não quero nem divulgar. É tristezas, angústia, dor, é terrível. Algumas pessoas dizem, alguns entendidos dizem que o inferno, o tormento é mental. Tormento não é físico, tormento é mental. Você já teve um pesadelo que você grita, fala, meu Deus, e você acorda com dor de cabeça, apavorado? É na mente. Alguns entendidos dizem que é mental, é aquela tortura na mente, é pior do que o físico. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, porque Jesus Cristo está voltando. Vamos ficar atentos. Como serão salvos? Já concluindo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Vixe, já passou bastante. Concluindo, como serão os salvos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 36, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 44, dá uma lida. Como serão? Corpos transformados e glorificados. Então, anota aí, 1 Coríntios 15, versículo 35 ao 44. Como nós seremos? Com corpos transformados. Nós teremos corpos transformados, agora não limitado a doenças, a dor, a vírus, a pandemias, nada, acabou tudo isso. Estará em um lugar maravilhoso. Esta pessoa que foi para lá estará num lugar maravilhoso, sem dor, sem pranto, sem morte. Ali só haverá alegria. Então, olha que maravilha. Não haverá pranto, não haverá morte, só haverá alegria. Será um lugar maravilhoso. Olha só, Apocalipse 21, versículo 18 ao 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Afirma que é uma cidade de ouro puro, similar ao vidro límpido, transparente e claro, adornada com toda espécie de pedras preciosas. A Bíblia usa a linguagem, uma figura de linguagem para descrever este local, pelo fato da linguagem humana ser deficiente demais e diferente para descrever os céus. Então ele fala que é jaspe, as ruas de ouro, coisa maravilhosa. Vai ser superior às ruas de ouro. Mas falando ouro, você já fala, poxa, é bonito. Mas o Senhor disse, se eu falasse com a linguagem celestial, vocês iriam entender? Não iriam. Então eu tenho que falar, é ouro. Tem que falar, Deus estendeu as mãos, Deus não tem mão, Deus é espírito. Né? Tem que usar uma linguagem humana para a gente entender. Então, meus queridos, vamos ficar firmes, vamos acreditar que existe sim vida após a morte. Se não existisse, meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos só de passagem. E tem pessoas que se encantam tanto com esta vida que eles vivem como se nunca fosse partir. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perde essa vida, achá-la-á. O dia que você perder essa vida mesmo, você vai encontrar a eterna. Aquele que ganhar a vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida, ganhá-la-á. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é a alma nossa, a nossa salvação que está em jogo. Então, queridos, a morte não é um castigo para aqueles que salvam, não é um castigo. Porque Jesus, ele venceu e ele abriu, então é um escape para você chegar até a Deus. Somente através da morte carnal, ou quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo mortal. Senão a gente não pode ver a Deus, porque o nosso corpo atrapalha por conta da natureza caída. Por isso que a gente tem que jejuar. A gente tem que renegar um pouco o nosso eu, crucificar a nossa carne. Por isso que o Senhor disse que nós temos que tomar nossa cruz e segui-lo. Então, porque esse corpo nosso, cheio de orgulho, de arrogância, cheio de achismo, somos imortais, somos os melhores. Então, não dá para encontrar Deus. Quando esse corpo morre,
ou quando ele for transformado, nós veremos o Senhor face a face. Então, por isso que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus se manifesta, o Senhor se manifesta, porque nós estamos menos orgulhosos, estamos mais dependentes de Deus, buscamos mais ao Senhor. Por isso que no momento de pandemia, como estamos vivendo, as pessoas estão mais sensíveis. Os nervos da flor da pele, a parte espiritual, quem tem Jesus tem desejo desse Cristo, desejo desse Jesus. Queremos mais e mais e mais. E quando partir, poxa, é bom. Eu presenciei a morte da minha irmã esses dias, há um ano e pouco. Conversei bastante com ela. Ela falou assim, mas eu queria ficar por conta do meu esposo, da minha família. Eu falei, olha querida, você vai encontrar daqui a pouquinho um Deus maravilhoso. Mas e se Deus me curar? Eu falei, ótimo, tem duas surpresas. Se Deus te curar, glória a Deus. Aí você vai ficar mais um pouco conosco. E se Deus te levar, como você está falando, você vai ter um encontro espetacular. Tudo que você viveu na igreja, tudo que você leu, tudo que você orou, e mulher de Deus como você era, você vai ter um encontro glorioso, algo extraordinário agora, por agora. Porque ela estava perto de partir, era algumas horas antes. E ela partiu. E eu creio que isso aconteceu. Tem coisa fantástica. O cristão, perto da morte, ele tem uma esperança, porque ele sabe que ele vai partir para um lugar gostoso. Eu já presenciei pessoas que 40 minutos antes de falecer, eu na UTI, eu conversando com ela e cantando o hino que a gente canta na Santa Ceia, Vem Cear, o Mestre chama. E eu perguntei se está doendo alguma coisa. Ela falou, não. Ela começou assim a sorrir. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu estou vendo, parecem soldados com capacete dourado. E ela sorria. Daqui a pouco ela parou e depois voltou a sorrir. Eu falei, o que foi agora? Eu estou vendo umas pombinhas, uns passarinhos sentando na cabeceira aqui da cama. Isso na UTI. Depois eu cumprimentei, eu despedi e saí. Uma hora depois recebi o telefonema que ela tinha partido. E ela deixou de presente o inário dela, eu tenho até hoje comigo. Então, a irmã Rita, então a gente vê coisas gloriosas. O pastor Lourenço, quando ele partiu, ele estava aqui em Presidente Prudente no HR, ele gritou para a mulher e falando em línguas estranhas, e falava, meu Deus, olha, e gritando e falando em línguas, e ele desligou, desconectou e foi embora. Coisa gloriosa. Então Deus tem coisas grandes, é muito mais do que uma simples teologia, um achismo. Nós temos o nosso Salvador. Não importa se você sabe muito ou pouco, não importa se você conhece a Bíblia capa a capa, não importa, é só algumas palavras precisas para você ser salva. A Bíblia diz, a receita está ali, pode anotar aí, Romanos 10, do versículo 8 a 10. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi morto, sepultado, mas o Pai o ressuscitou no terceiro dia, se você crer no coração, confessar isso com a tua boca, será salvo. Servir Jesus de verdade é muito mais do que ter uma religião, uma igreja. Eu vou naquela igreja que é cheia de poder. É você que tem que ter um particular com Cristo. É você, porque a salvação é individual. O pai não pode levar o filho não pode levar o pai. É individual. Não é coletivo. Deus não vem buscar uma igreja fechada. A igreja A, a igreja B, a igreja C, todos lá eram santos, subiram todos. Não. A porta é estreita, muitos ficarão. Tem muitas pessoas que estão com o seu nome na igreja local, mas não tem o seu nome na igreja universal, que é no livro da vida. O nosso nome precisa estar no livro da vida. Então existe vida após a morte? Existe sim. Que Deus te abençoe. Você pode entrar mais nesse assunto aí, que foi muito rápido hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, nós te louvamos porque Tu és um Deus santo. Eu creio na Tua santa e bendita palavra, eu creio nesta palavra, Pai querido, que é viva e eficaz, essa palavra salvífica, essa palavra que nos traz esperança, que existe um novo céu e nova terra nos esperando, Pai. Existe, Senhor, depois, Senhor Deus,
Pai, que do estado intermediário, quando o Senhor buscar a igreja, nós vamos experimentar e ver o Senhor de fato como o Senhor é. Abençoe os teus filhinhos, abençoa a tua igreja, abençoa as filhinhas do Senhor, abençoa as nossas vidas, não deixa nós perdermos a salvação, Pai. Abençoe cada um, Senhor, que ouvir, Senhor, esse estudo, Pai. Toca, restaura, acrescenta a fé, traz de volta aqueles que se afastaram, Pai. Eu oro em nome de Jesus e abençoo o teu dia em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus te abençoe.